repartir nessa segunda-feira para você entender como é bom ter valor, como é bom entender o valor que o Senhor colocou em nossas vidas, declarando: você é ouro. Falamos da rua, a rua de ouro, porque a natureza divina, o próprio caminho que é o Senhor Jesus, abre para nós oportunidades. Você é coluna, você suporta o peso, e esse peso não vai realmente ficar quebrando você. Você, como coluna no santuário do Senhor, você então está preparado para toda boa obra. E você também é vaso, vaso escolhido. Quando Paulo foi chamado, o Senhor diz assim: olha, Ananias, ora por ele vai enxergar. Esse é para mim um vaso escolhido. Escolhido para quê? Para saber o quanto ele tem que sofrer pelas coisas que eu tenho para ele. Mas por que o sofrimento? Porque o sofrimento para quem foi escolhido não é um sofrimento. Não é realmente uma situação de dizer Deus o abandonou. Sofrimento não é o abandono de Deus. Sofrimento é o fortalecimento que Deus nos dá para enfrentar uma situação onde os outros estão vendo você sofrer. Só que não. Você, no seu espírito, não está sofrendo. Você, no mais íntimo do seu ser, foi escolhido para entregar aquele testemunho. Por isso que a nossa vida não é definida pelo que acontece em nosso corpo ou por aquilo que os nossos sentimentos apontam. Você e eu somos espírito, e esse espírito efetivamente é o conteúdo do meu vaso. Esta semana você vai entender: o teu vaso é de barro, há um conteúdo maravilhoso dentro dele, há o Senhor dentro dele, sendo o seu conteúdo. Obrigado, Senhor, pelo conteúdo que o Senhor colocou no meu vaso. Esse conteúdo é um vinho novo, não é mais uma água de um ritual de separação. Esse conteúdo, ele é o óleo, por isso não nos falta nada. E esse óleo responde a tudo. Esse conteúdo, além do vinho e além do óleo, ele é um tesouro. E esse tesouro, num vaso de barro, não quer pegar um empréstimo para melhorar a sua aparência. Quer dizer: Senhor, obrigado por me manter aparentemente sofrendo como um barro, mas carregando um tesouro maravilhoso, que é a própria palavra, que é o próprio Senhor, que é a revelação, que é o alimento, que é a comida que o Senhor colocou em cada um de nós. Não apenas vinho, não apenas óleo, não apenas tesouro, mas também é um perfume. O bom perfume de Cristo. Aquilo que, quebrantado, vai trazer ao ambiente uma marca que ninguém pode deixar de notar. Porque essa marca está inundando toda a casa. O cheiro de morte não existe mais. Um novo aroma, a fragrância da vida está realmente dominando esse ambiente, como o nardo puro que foi quebrado por Maria. E, finalmente, esse vaso, ele contém fogo. E a história de Gideão, que estamos vendo hoje aqui, vai mostrar por que nós podemos manifestar esse fogo. E quais são as etapas que o Senhor tem desejado estabelecer na minha vida e na sua vida, para que nós possamos, então, de maneira clara e definida, estabelecer o que o Senhor colocou para cada um de nós. O nosso tema nesta semana, de você realmente ser um vaso de honra em Sião, um vaso aberto para o Senhor, é honrar com a tocha do quebrantamento, que manifesta a vitória do pequeno rebanho, liderados pela voz que honra a espada. Entenda esse título, porque você entendeu que você tem um conteúdo dentro de você, que você continua como um barro, mas que você passou por uma experiência da madeira. Mas essa madeira que o revestiu o barro, ela agora recebeu um revestimento de uma prata, e essa prata de um ouro. Quem você é? Você é um barro madeira revestido de prata e ouro. Você tem realmente uma qualificação, numa transformação, de um entendimento de como que 4 situações do barro que você era, da madeira que transformou você através da sua experiência com o Senhor, com a cruz, com a manjedoura e com o barco, tornando um resgate de prata na tua vida pela salvação que te alcançou,
para que a natureza divina fosse manifesta em você. Obrigado, Senhor, pela natureza divina. Obrigado por esse ouro maravilhoso. Mas essas 4 situações estão convivendo em 4 etapas da sua vida. Eu quero que você entenda o que aconteceu com Gideão e o que Deus quer fazer acontecer com você. E para você, que é o vaso de barro, sem perspectiva daquilo que existe, mas querendo honrar o Senhor, quando que esse fogo, onde que o fogo melhor se adequa nos materiais desses vasos? No ouro. Quando o fogo pega no ouro, o ouro purifica. Então, ser um vaso de barro quebrantado com o fogo. Por quê? Você entendeu que esses 4 materiais, eles estão marcando a sua experiência? Que você, como um barro, se tornou madeira, e você, como madeira, se tornou essa prata de um resgate, e na prata de um resgate de salvação, a vida divina, o próprio Deus, veio fazer morada em você, colocando esse ouro? Então agora pega o barro com o ouro. Dá o quê? O fogo. O fogo que está aprimorando a sua vida. Está dizendo para você, você pode se quebrantar, porque o que vão enxergar em você é um vaso de ouro ou é um vaso de fogo. É um ouro que, pelo fogo, sendo purificado com medida da nossa fé, vai trazer um grande resultado. Então, quando você entende que essa é a dinâmica que o Senhor estabeleceu para cada um de nós vivermos, o que acontece? Você então entende o processo que Ele declarou como efetivo sobre a sua vida e como esse processo vai fazer de você alguém que vai produzir o testemunho que Ele queria. Muitas vezes, nós pensamos que para vencer um inimigo de 120 mil, imagina 120 mil midianitas, eram como a areia do mar. Imagina vencer os 120 mil. Quantos você tem? Eu tenho aí convocando uns 32 mil, né? Se cada um pegar 4, tá, um de vós pegar 5, tá, acho que vai dar. Mesmo assim não dava. Porque não é uma comparação numérica, é uma posição profética. É uma posição espiritual. O vaso, ele não anda, o vaso está ali. Mas o vaso que está ali influencia o ambiente. E o vaso, na sua percepção, ele tem uma dinâmica. E é essa dinâmica que eu quero que você viva hoje também, nessas 4 experiências que Gideão teve. E essas experiências que você vai ter na sua vida para declarar: Senhor, eu quero essa tocha manifesta. Eu quero a vitória, ainda que de um pequeno rebanho, mas que houve uma voz que honrou uma espada. Vamos entender isso? Vamos então a essas 4 experiências que vão designar a vida de Gideão e também a nossa história com o Senhor. A primeira experiência é o chamado. Então Gideão foi chamado pelo Senhor, ele estava malhando o trigo, escondendo o trigo dos midianitas numa cova, com medo de que quando ele acabasse o trabalho, viesse aí o PCC para roubar dele o resultado que ele tinha feito. Porque isso acontecia. O midianita vinha, esperava você trabalhar, malhava o trigo, terminava ali o material para fazer o pão, vinha alguém e roubava o fruto do seu trabalho e você continuava na miséria. Só que um dia o Senhor apareceu a ele e declarou um chamado para a sua identidade de barro. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele está dizendo isso ao barro, dizendo isso a mim e a você. E você vai ter talvez a resposta que Gideão teve: se o Senhor fosse comigo, como é que eu estaria nessa miséria? Se o Senhor fosse comigo, a situação dos midianitas seria outra. Se o Senhor fosse comigo, ele desdenhou da palavra do Senhor. Vai nessa tua força e livra o povo de Israel. Como que eu vou livrar? Eu sou o menor da minha casa, da menor tribo, eu não tenho essa condição. E muitas vezes o barro não entende o chamado,
Mas eu quero que você entenda hoje que o Senhor está chamando vasos de barro, declarando: eu sou com você. E a marca que vai trazer a você essa diferença chama-se valentia, chama-se ousadia, chama-se coragem. Lá em Apocalipse, o primeiro da lista que vai para o lago de fogo e enxofre são os tímidos. Por isso, não é uma questão de personalidade. Alguém fala assim, ele é tímido porque quando ele nasceu aconteceu tal trauma. Porque a mãe, porque o pai. Porque ele viveu essa experiência. Não coloque a sua personalidade acima do chamado que você recebeu. Quem você é, vaso de barro, você é aquilo que o Senhor declarou que eu sou. Então, o que você faz? Você tem, além do seu chamado, além da sua identidade definida no Senhor, você tem agora um segundo passo, que é a mobilização. Então, o que ele mobilizou? Ele mobilizou 10 homens para quebrarem o altar de Baal, o boi de 7 anos que estava ali, porque há 7 anos eles estavam debaixo de um jugo. Isso é a marca da madeira. É a marca da vida do Senhor em nossa vida. Ele pôs fogo naquele poste ídolo. Era o quê? Madeira. Ele pôs fogo naquele altar. Ele queimou aquela situação. O fogo na madeira, porque o fogo do chamado já estava no barro. Deixa o fogo do Senhor queimar a sua timidez. Não dê justificativas de que você seja tímido. Você não é na personalidade. Nem ser ousado é sair gritando. Você é ousado e você é realmente uma pessoa de coragem pelo seu posicionamento. Você tem essa marca de vencer o medo pelo seu posicionamento de não se esconder. Então você já entendeu. Eu tenho o meu chamado. O meu chamado vai me assimilar com o ouro nesse fogo. E eu tenho agora, na madeira, a mobilização. Eu vou destruir. E é a cruz que destrói toda a maldição que está sobre a sua vida. Eu vou destruir e desfazer a origem daquilo que impede que eu possa honrar ao Senhor. Eu vou quebrar a malignidade, a consagração, a brecha do inimigo, aonde que ele entrou para se colocar ali e para impedir que a bênção do Senhor possa fluir na minha vida, como eu quero essa mobilização, como eu quero que essa madeira, como eu quero que essa obra do Senhor seja mostrada a mim. Ele foi lá e botou fogo no poste ídolo, que era a madeira, que era um altar feito a Baal. Ele quebrou com aquilo. E quando acordou de manhã, quem fez isso? Perguntaram ao pai dele. Ele disse, foi o seu filho, né? Fala com ele. Se Baal é Deus, que Baal que o defenda. O pai saiu fora. E Gideão passou a ter chamado de Jerubaal, o que derruba Baal, o que queima Baal. O fogo do barro resolveu em você um sentimento de exclusão, um sentimento de inadequação, um sentimento de timidez e de vergonha. E agora, a madeira, a mobilização, ele com 10 homens vão ali, põem fogo àquele poste ídolo, quebram agora aquele boi e destroem e fazem o quê? Uma fogueira com essa madeira, declarando, é a vida do Senhor que me chamou. O Senhor chamou a você e a mim para estarmos livres de toda maldição. Você não está preso na maldição. O Senhor já chamou você para a libertação. O altar, a malignidade, as coisas do inferno, da sua herança familiar, dos seus pais, do passado, queimou. Você agora, aquele que passa pela cruz e aquele que tem um resultado e uma experiência sobrenatural. Chamou, mobilizou. E agora? Agora eu vou enfrentar. Agora eu vou enfrentar esses midianitas. E ele vai com o seu homem chamado Purá. E ele vai com aquele homem. Então ele tinha 10. Agora ele tem 1. Sabe que Deus está colocando na sua vida sempre você que não está sozinho. Sozinho ele foi chamado, mas o Senhor era com ele. Logo aparecem 10 para derrubar Baal. E agora apareceu 1 junto com ele. Aonde eles vão? Eles vão ao campo do midianita.
E quando eles chegam lá, eles ouvem o sonho que o inimigo teve. O inimigo está sonhando que você é vencedor, porque você, pela prata do Senhor, foi resgatado da sua vã maneira de viver. Obrigado, Senhor, pelo resgate. Conte a sua salvação. Conte ao mundo a história de que o Senhor Jesus Cristo te salvou, de como Ele te resgatou, de como Ele arrancou você da sua vã maneira de viver, como Ele posicionou você nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como Ele está estabelecendo sobre a sua vida a marca da sua poderosa vitória. Senhor Jesus, eu tenho essa vitória. Senhor Jesus, eu tenho essa prata. Senhor Jesus, pela marca dessa prata, eu vou avançar e não retroceder. Pela marca dessa prata, eu tenho em mim uma disposição sobrenatural de realizar o que o Senhor deseja para mim e para você. Eu quero você entendendo que você vai enfrentar. Ele chega ao campo do Midianita e ouve o inimigo dizendo: olha, eu tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando e batia na tenda do comandante. Essa caía e ficava de ponta cabeça. E quem estava com aquele inimigo declarou: eu sei o que é isso. O inimigo teve o sonho e a interpretação. Isso é a espada de Gideão, porque o Senhor está com ele. Ué, é pão ou é espada? Como é que um pão de cevada vai rolando e cai na tenda do comandante? Porque esse pão de cevada significa: eu alimento o meu chamado e deixo de ser um barro qualquer. Eu mobilizo a salvação e deixo de ser uma madeira qualquer. Eu estou caminhando para entender a obra do Senhor de redenção na minha vida. Esse pão de cevada é a marca da ressurreição, é a marca do Senhor Jesus ressuscitado, que está colocando a minha vida e a sua vida numa dimensão que você ainda não percebeu, de realidade, de verdade e de vitória. Então ele vai enfrentar. Ele vai dizer: é o Senhor que deu em nossas mãos esse inimigo. Eram 120 mil, mas ele era o pão de cevada. Jesus é o pão da vida. A vida de ressurreição está em cada um de nós. O que você tem que fazer? Enfrentar. O que você não enfrenta, derrota você. Mas quando você enfrenta, porque você não é mais o tímido excluído do seu chamado. Você já está mobilizado, porque Baal já foi vencido e a maldição foi cortada da sua vida. O que você vai agora, no sinal do Senhor, enfrentar. E no dia seguinte, ele já foi lá, naquele mesmo dia, já se mobilizou. O que ele deu? Ele entregou cântaros de barro na mão dos 300 homens que estavam com ele. E ele separou aqueles 300 homens. Você enfrenta o inimigo com estratégia. E ele disse: eu vou separar vocês, cada um vai ficar aqui nessa posição. Que posição é essa? O Pai, o Filho e o Espírito. Que posição é essa? O rebanho de 100, posicionados, guardados pelo Senhor, que diz que nada vai nos faltar. Ele colocou em marcas estratégicas e disse: quando eu gritar, você vai quebrar esse vaso e vai levantar essa tocha. E na sua outra mão tem uma trombeta. E você vai gritar. Meu Deus, quanta coisa tem que fazer. Você tem que tocar a trombeta, quebrar a tocha, o vaso, mostrar a tocha e gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. O que significa esse enfrentamento? A chave desse enfrentamento é você dizer: Senhor, eu me quebranto, porque eu não tenho uma espada, eu tenho uma voz. E essa voz é a espada. O Senhor Jesus tinha uma espada saindo da sua boca, porque a sua voz é a espada que vai vencer o inimigo. Você vai enfrentar com a palavra, como Jesus enfrentou o inimigo, está escrito. E hoje, está escrito. Ele vai dizer: o quê? Você não sabe. Você não tem a palavra. Está escrito toda a vontade do Senhor. Chamei, mobilizei, enfrentei. E agora, para encerrar, eu vou celebrar. Ele celebrou.
ele foi atrás daqueles 2 capitães, ele foi atrás de todo aquele exército, ele conquistou aquele exército e todo Israel pôde então viver a marca dessa vitória. O que você precisa? Num chamado de barro, na mobilização da madeira, no enfrentamento da prata, ter a celebração do ouro, que desde o início estava manifesta por esse fogo sobre a sua vida. Eu vou encerrar declarando: o Senhor quer colocar esse fogo sobre a sua vida. Você vai ter fogo desde o início. Rompe com a tua deformação. Entenda quem o Senhor está mobilizando com você. Não são muitos, são poucos, mas são fiéis. Enfrenta nos sinais do Senhor, porque você tem a tenda do inimigo de ponta cabeça e a sua vitória declarando: eu estou celebrando, eu estou quebrando meu vaso, eu estou tocando a trombeta, eu estou levantando a tocha, eu estou gritando espada pelo Senhor, porque é dele toda a palavra e pela referência que ele coloca em minha vida. Que você, através dessa palavra, possa honrar a tocha do quebrantamento, manifestar como um pequeno rebanho a marca do Senhor em sua vida. Aí tem para você o nosso QR Code para você ofertar ao Senhor. Oferte com alegria e tenha na sua vida esta poderosa celebração. Que o Senhor seja com o seu espírito e que todas as coisas marquem em você a vida de celebração. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, graças nós te damos, Senhor Jesus. Louvamos a Ti, Senhor, nessa manhã, nessa segunda-feira que se inicia. Te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos constituído vasos de honra e não vasos de desonra. Senhor Jesus, nós te louvamos, te rendemos graças porque o nosso desejo, a nossa motivação, Senhor, tem sido mesmo sermos vasos que honram ao Senhor, te entregando as nossas primícias, consagrando a Ti, Senhor, o nosso tempo, consagrando a Ti, Senhor, as nossas palavras, consagrando a Ti, Senhor, a nossa realização, as nossas atividades, o nosso trabalho, os ambientes em que nós estamos, as pessoas a quem nós contatamos. Senhor Jesus, faça de nós, Senhor, vasos que honram ao Senhor, que de fato, Senhor, reconhecem a beleza da Tua santidade, essa majestade que é santa. Aleluia, Senhor Jesus, reconhecemos, Senhor Jesus, a Tua majestade. O Senhor está assentado num alto, Senhor, e sublime trono. O Senhor governa, Senhor, as nações com Teu cetro de justiça, à destra de Deus Pai. Te louvamos porque o Senhor nos introduziu nessa família. O Senhor de fato nos regenerou, nos tomou para si. O Senhor nos deu o Espírito que habita em nosso interior e esse Espírito clama: Abba, Pai, glória a Ti, graças ao Senhor. Nós temos um Pai, nós temos uma família. Nós fomos gerados no Senhor desde a eternidade, porque o Filho, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E a Tua palavra nos ensina no Salmo 139, que antes do Senhor nos gerar, Senhor, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, ainda quando éramos criaturas informes, Senhor, incapazes de louvar-Te, incapazes de render-Te graças através dos nossos lábios, ainda quando a palavra não chega à nossa boca. Tu, Senhor, o sabes. Por isso nós Te pedimos nesse dia, livra-nos, Senhor, das vãs repetições, livra-nos de como os gentios que pensam pelo muito falar serão ouvidos, mas devemos reconhecer em nosso coração quem o Senhor é. Desejamos reconhecer a Tua posição, para nos relacionarmos com o Senhor de maneira real, verídica e verdadeira, nos relacionando com a Tua pessoa e não com a imagem que nós criamos do Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, e Te clamamos, alinha, Senhor, o nosso coração diante do Senhor, ajusta mesmo o nosso interior diante de Ti,
Receba mesmo, Senhor, a nossa completa entrega, a nossa completa adoração, o nosso completo amor, a nossa completa obediência, o nosso total e preeminente temor, Senhor. Assim como o Senhor se revelou àquelas mulheres, assim como Maria Madalena, assim como Maria, assim como Salomé, ficaram até o fim de longe, Senhor, olhando e observando a tua crucificação. Quando o Senhor foi levado por José de Arimateia, Senhor, elas estavam mesmo lá no teu túmulo, prontas, bem cedo, para desejar mesmo, Senhor, preparar o teu corpo, para se encontrar contigo, Senhor Jesus, porque existia esse amor que era real, existe esse amor que é puro, que é real e que é verdadeiro. Dá-nos mesmo, Senhor, no dia de hoje, a marca desse encontro com a tua pureza, a marca desse encontro com a tua ressurreição. Nós estamos crucificados e mortos em Cristo Jesus. Não precisamos mais pedir para que o Senhor nos mate, mas nós em Ti acessamos a morte, em Ti acessamos a ressurreição e a vida. Aleluia, Senhor Jesus, essa glorificação nos espera. O Senhor está ascendido aos céus, o Pai mesmo nos tem preparado, porque o Senhor de fato tem arquitetado essa casa com muitas moradas. Nós habitamos em Ti, o Senhor habita em nós, o Deus triuno dispensado para dentro do homem tripartido, nesse entremesclar, nesse mesclar divino e eternal. Senhor Jesus, Te louvamos, Senhor, Te louvamos porque nós Te honramos e porque o Senhor tem nos transformado em vasos que Te honram, vasos que Te amam, vasos que Te glorificam. Por isso Te pedimos, Senhor, Te pedimos para que o Senhor torne mesmo em nós essa utilidade, nos utiliza para louvor da Tua glória. Fomos de fato criados para louvar ao Senhor, então nos torne esses vasos úteis, vasos abertos para conter o Senhor. E à medida que nós Te contemos, nós desejamos mesmo ser liderados pelo Senhor, ainda que nesse pequeno rebanho, guiados por essa voz, a voz do bom pastor, que torna as ovelhas úteis, que torna os vasos úteis para Te conter, manifestar e Te expressar. Graças nós Te damos, porque o Senhor nos tirou da condição de sermos madeira e barro, que representa a natureza caída, mas o Senhor nos tem feito constituídos, Senhor, porque a Tua realidade, a realidade divina, Senhor Jesus, é o ouro. Essa é a Tua natureza. E a natureza humana redimida e regenerada é significado pela prata. Desejamos ser crentes genuínos, que estão constituídos, Senhor, pelo firme fundamento que nos sustenta pela Tua palavra, que é a verdade. Te louvamos porque o Senhor Jesus é a palavra viva de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se esvaziou, que deixou a Sua glória, assumiu a forma de servo, veio à terra e nos sustentou. E Te louvamos, Senhor Jesus, porque a palavra escrita, as Escrituras, Senhor, é aquilo que o Senhor nos deixou para ler, para nos alimentar, para comer, para nos alimentar a cada dia, nos sustentando por essa realidade. Nós Te honramos e Te pedimos, torna-nos úteis ao Senhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo 77. Eske ha-Elohim ve'amaya asicha v'titatef ruchi shela. Eske ha-Elohim ve'amaya asicha ותתעטף רוחי שלה.
נגינתי בלילה לבבי אשיך ויחפש רוחי אשכה נגינתי בלילה לבבי אשיך ויחפש רוחי אשכה נגינתי בלילה נגינתי בלילה Cantares 6.3.3.6 דולי ואני לא דולי ואני לא הרואה בשושנים דולי ואני לא דולי ואני לא דולי ואני לא הרואה בשושנים הקומנה ושובבה בעיר בשווקים וברחובות אין תווך שעת שאהבה נפשי הקומנה ושובבה בעיר בשווקים וברחובות אין תווך שעת שאהבה נפשי דולי ואני לא דולי ואני לא דולי ואני לא הרואה בשושנים Salmos 121 אשא עיניי אל החי יבוא אצלי מאדוני עושה שמיים וארץ הייתם לעבוד רגליך עיינו שומריך הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל לילה 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 אדוני שומרך אדוני צילך היה ימינך יומן השמש לא יככה וירח בלילה לילה לילה לילה
אדוני ישמורך מכל רע, ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. לילה 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 Abacuque 3:17. כי תנה לא תפרח ואין יבול בגפנים, כי חשמה זה ושדמות לא עשה אוכל, גזר ממכלסון ואין בקר ברפתי, ואני באדוני אלעזר אגילה באלוהי ישיב, ואני באדוני אלעזר אגילה באלוהי ישיב, אדוני חילי וישים, רגלי כילות ועל ממותי, אדוני חילי וישים, רגלי כילות ועל ממותי, אדוני חילי וישים, רגלי כילות ועל במותי. Salmo 118. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הנה אדוני הושיענה, הנה אדוני הצליחנה, ברוך אתה בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. הנה אדוני הושיענה, הנה אדוני הצליחנה, ברוך אתה בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. הודו לאדוני כי טוב,
כי לעולם חסדו.